Então, pessoal, agora eu vou dar dois exemplos, né, de grupos para revisar. Então, a gente tem S4, que é o conjunto das funções bijetivas de 1, 2, 3, 4, né, nele mesmo. E aí a operação que a gente vai botar é a composição de funções. Então, por exemplo, eu posso pegar um elemento aqui, né, que a gente vai representar assim 1, 2, 3, 4. Né, e aqui a gente embaixo vai botar as imagens desses caras. Então, vamos dizer que 1 vai no 3, 2 vai no 4, 3 vai no 1 e 4 vai no 4. Isso aqui é um elemento típico. Outro elemento típico é, sei lá, 2, 4, 3, 1, sei lá. Então, essas coisas pertencem ao S4. Né? Então, qual é a jogada? Agora, para saber como é que é o produto dessas duas coisas, a gente pode fazer a composição, né? Como se tivesse compondo, né? Composição aqui. E aí a pergunta é qual o elemento do S4 isso vai ser. Então, como composição de função, a gente opera daqui para cá, né? Então, por exemplo, para eu saber quem é a imagem do 1, o 1 vai no 2 e o 2 vai no 2. Então, compondo as duas, 1 vai no 2. O 2 vai no 4, 4 continua no 4, então o 2 vai para o 4. Aqui, o 3 vai para o 3, continua no 3, e o 3 vai para o 1. Então, chega aqui o 3 vai para o 1, tá? E o 4 vai para o 1, quando chega aqui, 1 vai para 3, então o 4 vai para 3. Tá? Então, o caminho é esse, né? Então, repetindo aqui, pela primeira, o 4 foi para o 1, mas quando eu aplico essa outra bijeção, o 1 vai para o 3, então o 1 vai para o 3. Então, compondo, né, o 4 vai para o 3, a imagem do 4 é o 3. Certo? E aí você tem todos os elementos de S4 como sendo isso, né? Você vai botar as imagens desses caras aqui. Então, vocês já entenderam em geral como é que é. Né? Se eu pego uma F em S4, uma representação de F é você dizer F de 1, 2 F de 2, 3 F de 3, 4 F. Tá? Então a gente pode representar assim os elementos de S4. Beleza? Pronto. Agora vamos falar um pouco de simetrias no triângulo. Então, simetrias no triângulo. Tá? Então, basicamente, o que é que a gente vai ter? Vamos dizer que a gente tem aqui um triângulo equilátero. E aí a gente vai nomear os vértices dele. Aqui, ó. 1, 2, 3. E aí a gente pode pensar no conjunto das simetrias do triângulo. Então, uma forma de fazer isso é, né, tem aqui o triângulo. Se a gente pensar aqui, ó, a gente pode fazer um giro aqui de 120 graus. Né? Quando a gente fizer esse giro, o triângulo vai nele mesmo. Então vamos chamar essa operação de girar 120 graus como sendo
R2π sobre 3. Para dizer que é uma rotação 2π sobre 3. Tá bom? Então essa é uma operação possível, tá? Então quando você roda o triângulo 120 graus, ele volta para ele mesmo. Então é um dos elementos do grupo de simetria do triângulo, tá? Outra coisa, eu posso, ao invés de rodar 120, eu posso rodar 240, né? Então, ao invés de rodar somente isso, eu posso querer rodar π sobre 3, certo? Então tem essa outra possibilidade também, tá? E eu posso, por exemplo, também pegar aqui, passar um eixo aqui, ó, pegar essa altura com respeito ao 2 e fazer um giro aqui, como se isso aqui fosse um picolé que você girasse aqui, né? Tá? Então vamos pegar esse giro, né, que troca aqui, vamos chamar eles de R1,3, a rotação que troca 1 com 3, né? A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Posso passar esse eixo, né, e fazer um giro aqui, né? Então é o giro que troca 2 com 3 e mantém 1 preservado. Então vamos chamar isso aqui de R2,3, também é possível, tá? E finalmente, como você deve, né, imaginar, então aqui, pegando esse eixo do triângulo, eu posso promover um giro aqui nesse triângulo, né? Ele mantém o 3 onde está, mas ele troca o 2 com o 1. Então aqui eu vou chamar de R1, 2. Troca 1 com 2. Tá? E tem a transformação no triângulo que não faz nada, que é a identidade, né? Então eu vou chegar aqui e vou dizer que é a identidade, né? Pronto. Então o grupo vai ser R2π sobre 3, R4π sobre 3, né? Essas duas, mais essas outras três. R1, 2, R2, 3 e finalmente R1, 3. Tá? E qual é a operação que a gente vai botar nesse conjunto? Composição, né? Composição de operações, né, em cima desses elementos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui em cima, rapidinho. Pronto, pessoal, estão aqui os elementos, né? E aí você tem aqui a operação, né, que é esse conjunto com a operação, a gente sempre vai chamar de produto. E aí a gente se pergunta como é que se faz o produto dessas coisas. É só a gente pensar nisso como composição, tá? Por exemplo, eu posso querer perguntar quem é isso vezes isso. Então, eu posso perguntar quanto é isso vezes isso. 1, 2. Quanto é que é?
Bom, como é composição de operações em cima do triângulo, primeiro vai esse, depois vai esse. Então tá aqui o triângulozinho. E aí eu vou trocar 1 com 2. Então, trocando 1 com 2, fica... E aí eu vou... então aqui foi essa transformação, né? R1, 2. E agora eu vou aplicar R2π sobre 3. Vai ficar o quê? É um giro de 120 graus, 3, 2. E aí a pergunta é: qual seria a transformação que pegaria esse estado e mandaria direto nesse de cá? Qual seria? Aí você compara esses dois. O que é que está acontecendo? O 2 está sendo mantido e estamos trocando o 1 com 3. Portanto, essa é R1, 3. Ok? Então, para fazer outro exemplo, eu vou trocar de posição aqui. Então, a pergunta agora é: quem é R1, 2 vezes R2π sobre 3? Como é que é? Vamos lá. Mais uma vez, vamos aqui botar o triângulozinho. 1, 2, 3. E vou operar aqui o primeiro, que é R2π sobre 3. Né? Então, vou dar um giro de 120 graus, o triângulozinho vai ficar assim. E agora, atentem para o que vai fazer essa transformação aqui, viu? É a transformação que o nome dela é R1, 2. Mas vocês lembram o que ela fazia? Né? Ó, o triângulo original era assim: 1, 2, 3. E eu anunciei que R1, 2 era quando a gente passava esse eixo aqui e fazia esse giro trocando 1 com 2. Então, preste atenção, não é para você pegar esse triângulo e trocar 1 com 2, não. Tá? Então, percebam que vou fazer a resposta errada. Então, errado. Errado. Troquei aqui 1 com 2. Errado. Tá? Por quê? Não é essa transformação a definição de R1, 2. Tá? R1, 2 é isso aqui. É pegar esse eixo e girar. Certo? Então, o correto, né? Aqui está o errado. Então, o certo, para comparar, eu vou deixar aqui o errado em cima para vocês verem como dá errado. Tá? Então, o certo é você fazer esse giro, só que nesse retângulo aqui, nesse triângulo aqui, tá? Então, fazendo isso, fica 2, 3, 1. Tá vendo como deu diferente? Então, cuidado. Nesse momento, não é para pegar esse 1 e trocar com 2. É para você lembrar da definição original. Ou seja, o que é trocar 1 com... O que é R1, 2? Significa... Veja quem está nessa posição e nessa posição e troque essas duas posições. Entendeu? R1, 2, porque essa aqui é a primeira posição, tipo isso. E aqui é a segunda posição. Imagine isso, tá? Cuidado para não confundir com os elementos, tá bom? Então, qual foi a resposta certa? Então,
a gente tem aqui que pensar agora qual é a transformação que pega esse triângulo inicial e leva diretamente nesse triângulo final. Que bicho é esse? Então, é só olhar. O 1 foi mantido. O 1 foi mantido no mesmo lugar, só que o 2 trocou com o 3. Essa operação é rotação, 2 trocando com 3. Então, de cara, você já tem pelo menos esses dois exemplos, né? Pelo menos esses dois exemplos de que, olha o que a gente acabou de provar, né? Você acabou de provar que R2π sobre 3 vezes R1, 2 é diferente de R1, 2 vezes R2π sobre 3. E aí, de cara, quando existe pelo menos um elemento assim, então a gente viu, né, que esse grupo é chamado de, essa operação, né, esse grupo não é abeliano. O grupo, vamos chamar isso aqui de S triângulo, né, não é abeliano. Tá bom? Então, será que existem outros elementos com essa propriedade? Elementos que, se você trocar a ordem do produto, vai trocar o resultado? Bom, vamos ver como é que é a tabela de multiplicação desse grupo. Vou tentar aqui construir muito rapidamente. Então, multiplicar pela identidade não vai ser a mesma coisa, né? Então não preciso botar uma linha para dizer que estou multiplicando a identidade. Então eu já vou botar direto aqui. Tá? Então R é 2π sobre 3, R 4π sobre 3, R troca 1 com 2, R troca 1 com 3 e finalmente R troca 2 com 3. O jeito que você preenche essa tabela, bom, aí é com você, né? Então, vou repetindo aqui, R2π sobre 3, R4π sobre 3, R1, 2, R1, 3. A ordem que você botou aqui é a ordem que você vai botar aqui, tá? R2, 3. Por quê? Porque você já vai ter a seguinte simetria. Todos os elementos que se encontram na diagonal, certamente não tem problema. Todos eles vão ser produtos comutativos, né? É óbvio, você está multiplicando um cara por ele mesmo. Então, vai ser comutativo, tá? Então, tá aí a tabela. E aí a pergunta é, bom, como é que se preenche essa tabela? Não é? Então a gente achou 1. Então eu já deixo como exercício aí. O exercício é mostre que os únicos casos que você tem, as únicas posições na tabela que você tem A vezes B igual a B vezes A, ou seja, os únicos lugares aqui que vai ser comutativo, ou seja, vai ser A diagonal, né? Esse e esse. Então aqui da identidade
aqui da identidade, tá? E já vou botar o resultado aqui para vocês, tá? Não tem problema. E aí vocês preenchem, tá? Então aqui dá R4π sobre 3. Aqui vai dar R2π sobre 3. E o resto dá identidade, identidade, identidade. Então o exercício para vocês é provar que fora, esses são os únicos lugares que a gente tem a comutatividade. Nenhum outro. Então você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verificações, né? Na verdade você vai fazer 9 vezes 9, 18. São 18 verificações que você vai fazer e você vai ver que nenhum outro lugar vai dar certo A vezes B igual a B vezes A, tá? Então basicamente o que é que vai acontecer? Você vai pegar elementos simétricos daqui, por isso que a gente colocou simetricamente, que R13 multiplicado por R4π sobre 3 é esse resultado aqui, né? E eu vou comparar com qual? Com o simétrico dele em relação à diagonal. Vou comparar com isso aqui, né? E aí vocês vão ver que essas coisas são diferentes, tá bom? É isso aí.